Existem motivos para o torcedor do Atlético acreditar que pode ser campeão brasileiro. Roda a vinheta. Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. O Atlético tem boas possibilidades, sim, de ser campeão brasileiro, e eu vou tentar explicar aqui os motivos que me fazem também acreditar nesta possibilidade. O Atlético, como vocês sabem, não ganha o campeonato desde 1971, ano que vem completaria 50 anos sem o título brasileiro, e a equipe do Jorge Sampaoli pode quebrar essa marca justamente nesta temporada. E por que o Atlético pode ser campeão brasileiro? A resposta está no calendário. Além do Atlético ter um time bastante competitivo, aliás, é o líder do Campeonato Brasileiro quando eu gravo esse vídeo, é um time que é muito bem trabalhado, é muito bem treinado pelo Jorge Sampaoli. É claro, existem algumas coisas aqui que eu vou discutir ao longo do vídeo, principalmente da questão tática desse time, mas existem alguns fatores que são determinantes para uma boa sequência num calendário tão complicado, num calendário tão apertado como este que vivemos no atual cenário do futebol brasileiro. Historicamente, o calendário sempre foi um problema. Sempre tivemos muitos problemas com o calendário brasileiro em razão do excesso de competições, do excesso de partidas e também do excesso de viagens. Um clube brasileiro viaja muito mais, por exemplo, do que um clube europeu. Isso não só atrapalha o desenvolvimento do futebol, mas também como o desenvolvimento do esporte como um todo. Falando agora especificamente dessa vantagem do Atlético, o Atlético só tem o Campeonato Brasileiro para disputar até fevereiro. Não tem Campeonato Mineiro, não tem Copa do Brasil, não tem Copa Sul-Americana, não tem Copa Libertadores. O Atlético não se classificou para a Libertadores, foi eliminado na Copa Sul-Americana, foi eliminado na Copa do Brasil e também acabou o Campeonato Mineiro, inclusive sendo o grande campeão. A questão aqui é que todos os seus adversários diretos na luta pelo título, caso do São Paulo, Internacional, Flamengo, o próprio Grêmio e, óbvio, também o Palmeiras, a gente vê essas equipes disputando a competição mais importante, que é a Copa Libertadores. Inclusive tem rodada no meio de semana, é uma competição que ainda está ali na sua fase de grupos, e a gente sabe que os clubes brasileiros estendem muito na competição. Eles costumam se classificar com facilidade e vão até mais ou menos as quartas de final sem grandes desafios, sem grandes problemas, e a partir daí existe um desafio um pouco maior para as equipes brasileiras. O Atlético tendo esta folga enquanto está todo mundo jogando ou viajando, certamente é uma vantagem inimaginável para a equipe do Atlético. O Atlético que trabalha muito com essa pressão muito alta, né, que a gente já se acostumou a ver. O Atlético joga com as suas linhas bem próximas umas das outras e vai indo sempre ao ataque, deixando espaços atrás, e foi por isso, inclusive, que o Atlético Goianiense na última partida fez 3 gols. Mas, como o Atlético é um time bastante intenso e cria várias possibilidades de gols, é um time que marca muitos gols, como marcou 4 contra o próprio Atlético Goianiense. Então, essa tabela de classificação, esse calendário, essa quantidade de jogos que o Atlético vai ter até o fim da temporada é suficiente para a gente poder gravar com certeza que o Atlético estará pelo menos no G4 do Campeonato Brasileiro. É um time que ainda está em formação, sim, mas as outras equipes também estão, e as outras equipes não estão tão focadas no Campeonato Brasileiro. E aqui eu não estou tirando o mérito do Atlético ou falando que o Atlético vai ser campeão apenas por isso. Não, não é isso, mas é uma vantagem que deve sim ser considerada. Veja, por exemplo, o caso da dupla Grêmio e Inter, que inclusive estão na mesma chave do seu grupo na Libertadores. O Grêmio empatou com o Palmeiras no último fim de semana e o Internacional foi até Fortaleza e perdeu para a equipe do Fortaleza, comandada pelo técnico Rogério Ceni. Em situações normais, o time não estaria sendo poupado e teria conseguido basicamente um resultado melhor do que esse, que foi o revés
para a equipe cearense. Então, é um momento em que o Atlético tem que respirar fundo e conseguir o máximo de pontos que puder neste tempo em que as equipes estão com foco dividido. É isso que o Atlético precisa nesse momento. Ah, tá jogando bem, tá jogando mal. Na verdade, neste momento, eu não sei se isso interessa tanto. É óbvio que se você conseguir um jogo mais bonito, um jogo mais eficiente, um jogo mais agradável de assistir, é claro que você tem mais possibilidades de vitória. Isso é óbvio, futebol é assim desde sempre. Agora, vencendo é o que importa, coloca 3 pontos de vantagem, vai acumulando uma gordura necessária, porque, como a gente já sabe, a Libertadores é um campeonato muito duro, tem a Copa do Brasil também para os seus adversários, mas fatalmente nem todas elas chegarão até o fim da competição. Elas serão eliminadas aos poucos e elas vão voltando seu foco rumo ao Campeonato Brasileiro. É por isso que é fundamental o Atlético conseguir o máximo de pontos que puder. Fazendo isso, o Atlético dá um grande salto sim para quebrar um jejum aí, o maior do Campeonato Brasileiro, o maior do futebol nacional até o momento, de 49 anos sem o principal título do país. Então é isso, Fala Cabido todos os dias às 11 da manhã. Até a próxima.